Então diz assim o Senhor, livro de Apocalipse, capítulo número 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e manda-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um homem, a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Somente até aqui por enquanto, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor. Filho de Deus, Senhor, que tem falado à tua igreja, Senhor. Que falou ao teu servo ali, Senhor, de toda a terra, Pai Santo e amado Mestre, na ilha de Pátmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, revela a nós, Senhor, a tua palavra, Senhor. Revela a nós a profundeza da tua palavra, Senhor. Revela a nós, Senhor, de toda a glória. Pai, agora, Senhor, o poder da tua palavra, Senhor. Ecoa nos nossos corações, na nossa alma, Senhor, esta palavra, Senhor. Ou que nos encha, Senhor, que nos preencha, Senhor, a tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, visita o meu coração agora, visita a minha mente, Senhor, anula os meus pensamentos, anula, Senhor, de toda a terra os meus sentimentos agora, para que eu, Senhor da glória, entenda os teus pensamentos, Senhor, oh Deus, para que eu, Senhor, viva agora os teus sentimentos, Senhor. Mova os meus lábios, Altíssimo, pelo poder do teu Espírito Santo, meu Senhor, para a glória de ti. Somente para a glória de ti, meu Senhor. Seja exaltado e seja louvado, então, o nome de Deus para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vemos aqui, né, João, o apóstolo João. Não João Batista, obviamente, que foi decapitado, né? Mas o apóstolo João, que foi o último discípulo a morrer. E ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Pátmos, que fica ali perto da Turquia, ainda existe essa ilha. E, irmãos amados, ele se via ali num momento de êxtase espiritual, buscando o Senhor, e a Bíblia diz que ele estava ali no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos amados, depois que Jesus Cristo ressuscitou, é o dia de domingo. Domingo, né, é originário ali do latim, que significa dia do Senhor, né? E esse dia, irmãos amados, é o dia que nós separamos para viver o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor.
O dia em que nós buscamos o Senhor, o dia que nós meditamos na palavra, o dia que nós oramos, o dia que nós buscamos o Espírito Santo de Deus, é um dia separado para Deus. Obviamente, aqueles que trabalham domingo vão ter um dia de folga para fazer as mesmas coisas que nós podemos fazer no dia do Senhor, no domingo. E a Bíblia diz que João estava ali buscando ao Senhor, buscando a Deus naquele momento, buscando a Deus naquele dia, buscando ali o conforto espiritual, para uma vida que estava ali exilada, presa numa ilha rochosa, feia, numa ilha sem muitos recursos, vivendo ali aquilo que talvez fosse mais importante para João, que era a presença de Deus. E eu sempre falo, irmãos, que não existe oração sem resposta. Não existe uma busca a Deus que Deus não se apresente, que Deus não se manifeste, desde que nós façamos de forma verdadeira, desde que nós façamos de forma correta, ou seja, que saia do nosso profundo, que saia do profundo do nosso coração, a resposta de Deus virá. Muitas vezes vem com um bálsamo, muitas vezes vem com a voz do Senhor falando aos nossos ouvidos, muitas vezes vem com a alegria e a paz que Deus dá, depois que nós entramos na presença dEle para orar e para buscá-lo. Nós necessitamos, o cristão necessita buscar a Deus, o cristão necessita falar com Deus, o cristão necessita ouvir a voz de Deus, o cristão necessita sentir a presença do seu Deus. E isso é instintivo, irmãos, sabe? O homem, quando nasce, como o espírito de vida que é dado por Deus é de Deus, só existe vida porque Deus dá a vida, como o espírito de vida é dado por Deus, esse espírito deseja Deus e busca a Deus. É por isso que existe, a Bíblia fala, que nós devemos buscar em espírito e em verdade, ou seja, calar a nossa alma, que é a nossa personalidade, que é o nosso ser, que vai a julgamento, e deixar o espírito, deixar o espírito, que é a nossa vida, falar mais alto do que a nossa alma. E obviamente o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus, ele tem contato com o Espírito, porque o Espírito é perfeito, porque a vida de Deus é perfeita, O Espírito, a Bíblia diz que ele veio de Deus e quando nós morremos ele volta para Deus sempre, porque pertence a Deus. Não é a vida que vai ser julgada, mas somos nós que seremos julgados. E aquilo que é de Deus é perfeito, Então nós devemos, irmãos amados, sabe, quando nós buscamos a Deus, dar essa liberdade, calar a nossa alma, calar os nossos sentimentos, clamar ali calar as nossas preocupações, para que o nosso espírito tenha liberdade de sentir a presença de Deus, nas nossas vidas, O Espírito Santo de Deus se manifesta em você na medida em que o seu espírito dá liberdade a Ele, para que Ele domine a sua vida e para que Ele influencie ali a sua alma. Para que Ele influencie a sua alma. E existe algo importante nessa palavra, aliás, a palavra de Deus é sempre importante, mas existem mensagens muito profundas nesse texto que nós lemos, e o Senhor Deus se revelou ali a João, que estava em espírito buscando o Senhor, e ele falou assim: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. As 7 igrejas que já eram igrejas constituídas, que ficavam ali em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Na época era a Ásia Menor, hoje é a Turquia, Essas cidades ainda existem ali na Turquia, e nós devemos compreender que existe uma grande preocupação de Deus em se manifestar às suas igrejas. Muitas pessoas não valorizam a igreja. Existe hoje
um pensamento demoníaco de que o homem pode viver, né, distante da igreja. A igreja é uma entidade levantada por Deus para que a manifestação de Deus aconteça nas pessoas e para que as pessoas, né, possam entregar a Deus algo, né, que sozinhas elas não vão conseguir. A igreja é tão importante que Jesus, ele revelou ali a João coisas que a igreja deveria saber, mensagens à igreja. Ele não manda uma mensagem ali para o povo judeu, manda uma mensagem para os gentios. Não, o Senhor Jesus veio para dar uma revelação às igrejas. E por que Jesus veio dar uma revelação às igrejas? Porque a igreja é um corpo constituído de pessoas que querem Deus. Eu sempre falo assim, a palavra de Deus, ela foi escrita para quem deseja Deus. Porque quem está no mundo não vai entender, porque quem está no mundo não vai seguir, porque quem está no mundo não vai se importar com a palavra, vai achar que é uma mentira, que são coisas escritas pelo homem, que não tem sentido nenhum. Então a palavra de Deus tem valor para nós. A palavra de Deus tem valor para aqueles que um dia se encontraram com o Senhor e começam a enxergar a verdade, começam a enxergar, puxa vida, isso está escrito, puxa vida, isso eu não sabia, puxa vida, isso eu não conhecia. E aí as pessoas começam a ser edificadas, e aí a fé da pessoa começa a aumentar, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos Deus. E quanto mais nós conhecemos Deus, mais fé nós temos. Porque simplesmente, né, Deus se manifesta através de nós por causa do poder da palavra dele e por causa da fé, né? Hoje nós começamos o culto aqui e algumas vezes, sabe, algumas vezes eu pego a palavra de Deus e reivindico o poder dela, porque ela não mente, né? A palavra de Deus diz assim, Jesus falou, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, você sozinho não está reunido com ninguém, né? Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, eu anunciei aqui que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Pela autoridade que Deus me deu sobre este lugar, eu anunciei que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então, você pode acreditar, Ele está aqui. Ele está aqui, porque a palavra dele garante. Porque a palavra dele, quando eu anunciei, né, ele falou do céu, eu tenho que ir, eu tenho que me manifestar, porque eu disse que assim seria. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós usamos a palavra. E eu não estou dizendo, irmãos, um conhecimento teológico, um conhecimento de estudo, um conhecimento A, B, C. Eu estou dizendo de conhecer aquilo que Deus deseja, de conhecer aquilo que Deus pensa, de conhecer aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Esse é o verdadeiro conhecimento que é eficaz para o homem, que é eficaz para as pessoas, né? Eu sempre falo, eu sugiro para as pessoas, façam cursos teológicos. É muito bom, mas o curso teológico não vai te ensinar a Bíblia. O curso teológico não vai conseguir entregar a você aquilo que somente o Espírito Santo de Deus entrega, né? O conhecimento de cursos e cursos e cursos e cursos, né, não vão ser suficientes para que o homem viva no Espírito, né? Porque viver no Espírito depende de uma série de aspectos que não estão ligados em teorias, né? É a mesma coisa o louvor. Nós podemos convidar aqui músicos profissionais, experts,
pessoas que tocam instrumentos de forma fabulosa, mas sem a unção, mas sem a presença de Deus se manifestando ali no tocar dos instrumentos, não tem valor nenhum, irmãos. Não tem valor, ninguém vai sentir nada, todo mundo vai ficar admirado, né? pela qualidade do som, mas aquilo que Deus deseja fazer não irá acontecer, porque simplesmente o homem deixou de lado aquilo que é importante, né? Não que nós não devamos nos preparar, nós temos que entregar o melhor para Deus, mas sem a presença de Deus não existe melhor para Deus. São coisas que são jogadas no lixo. Sem a presença de Deus, tudo que nós fazemos, né, não vale nada, não tem valor nenhum, porque a presença de Deus transforma tudo aquilo que nós fazemos em coisas que nós muitas vezes, né, não imaginamos que poderíamos fazer. E Jesus veio e disse a João: escreve então uma mensagem às 7 igrejas. Tal é a importância daquilo que aquilo que Jesus queria falar. E eu sempre falo assim, irmãos, que nós devemos conhecer as mensagens de Jesus para as 7 igrejas, porque com certeza nós vamos nos encontrar em uma delas, ou em diversas delas. Se você ler as 7 cartas, você vai compreender estágios espirituais de cada igreja. E esses estágios espirituais são estágios que a igreja de Deus vive. Por isso que nós devemos ficar alertas, porque a igreja de Deus tem defeitos, né? Jesus recriminou diversas atitudes de algumas igrejas. A igreja de Deus, né, ela sente fraquezas. E Jesus disse, né, aquilo que deveria ser feito no momento de fraqueza. Então nós devemos olhar as mensagens de Deus e compreender que nós estarmos aqui hoje, né, não é suficiente para que nós possamos, né, compreender e entender que nós seremos salvos. Nós temos que ter saúde espiritual. Nós temos que ter ali, né, qualidade espiritual na nossa vida para que nós possamos alcançar a salvação, porque Jesus alertou, né, eu vou tirar você deste lugar, eu vou arrancar você deste lugar se você não mudar. Diversas vezes na mensagem que ele disse à igreja. E olha, irmãos, olha a força da mensagem de Jesus. Eu gostaria que você compreendesse aquilo que ele falou de forma tremenda. Ele falou assim, João falou assim, quando Jesus falou para ele, escreve uma mensagem às 7 igrejas, ele virou, porque não sabia quem estava falando com ele. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho de homem. Então, João viu, né, a silhueta humana de Jesus, né, com vestes talares, ou seja, vestes até os calcanhares, e cingido, vestido, né, na altura do peito, com um cinto de ouro, né? E aí ele descreve mais, né? E eu queria chamar a sua atenção, né, para mais um ponto no versículo 16, quando ele diz assim, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol. Aí no último versículo que nós lemos, ele falou assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, os 7 candelabros são os anjos, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que João viu? João viu candelabros de ouro e viu Jesus no meio dos candelabros. E Jesus disse que os 7 candelabros são as 7 igrejas.
Quando Jesus se apresentou à primeira igreja na carta que ele mandou escrever à igreja em Éfeso, ele disse assim, né? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, Jesus, ele faz parte da igreja. Jesus está no meio da igreja. Jesus anda na igreja. Sem Jesus a igreja não existiria, né? É por causa de Jesus que a igreja existe e Ele cuida da igreja, né? Porque Ele usa a igreja para realizar a sua obra, né? É muito forte, irmãos, quando Jesus fala que Ele anda no meio das igrejas, significa que a presença dEle é inequívoca no meio das igrejas. Então você se anime, então você se alegre, então você, sabe, se lembre dos cuidados de Deus, né? Dessa revelação maravilhosa dele dizendo, olha, eu estou no meio das igrejas, eu participo das igrejas, eu ando no meio das igrejas. Você se motive, sabe, a vir para entregar a Deus algo e para receber do Senhor também, né, coisas que talvez você não irá receber em nenhum outro lugar. Porque estará faltando, né, algo que Jesus deseja que nós façamos. Nós temos que dar resposta a Deus em todos os desejos dEle em relação às nossas vidas. Nós temos que dar resposta a Deus. Se Deus falou, nós temos que fazer. Se Deus falou, nós temos que seguir. Essa é a verdade, irmãos. Não se iluda com as coisas que o mundo diz, com as coisas que estão acontecendo hoje nas próprias igrejas, sabe? Porque assim como a Igreja Católica é uma igreja desviada, né, existem muitas igrejas se desviando do caminho perfeito, daquilo que Deus deseja que a igreja seja. E Jesus alertou essas igrejas, Jesus nos alertou, né, das nossas posturas equivocadas. Jesus, né, nos alertou, né, das mudanças que deve haver nas posturas das igrejas para que haja a salvação. Se você olhar todas as 7 cartas que Jesus escreveu, que Jesus mandou João escrever, primeiro o Senhor Jesus se apresenta. Em cada uma das cartas, né, ele se apresenta de forma diferente. Né? Na primeira carta, que nós vamos ler daqui a pouco, né, no capítulo 2, versículo 1, ele se apresentou como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Das 7 cartas, o Senhor, ele encerra a carta dizendo que ele dará a recompensa à igreja e que a recompensa será a salvação. Todas as cartas. Todas as cartas. Aí sobrou o meio das cartas. E no meio das cartas são os conselhos de Jesus. São as ordenanças de Jesus. Então, nós sabemos quem escreveu, nós sabemos o que o Senhor Jesus fará, e nós sabemos aquilo que nós devemos fazer para que aquilo que Jesus deseja fazer aconteça nas nossas vidas. Existe algo assim maravilhoso também neste capítulo 1, porque João viu o Senhor no meio dos 7 candelabros de ouro, e o Senhor e João viu na mão direita de Jesus as 7 estrelas, né? E Jesus disse que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, os 7 pastores estão nas mãos de Jesus. Anjo, mensageiro. Mensageiro, anjo significa mensageiro. Os mensageiros de Deus estão na mão direita do Senhor.
sendo cuidados, sendo ensinados, sendo dirigidos de forma muito especial para que as coisas são de Deus aconteçam, para que as coisas são de Deus aconteçam. E se você olhar as 7 cartas, no primeiro versículo existe sempre um direcionamento de Jesus. Ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Nas 7 cartas sempre aparece essa ordem de Jesus. Ao anjo da igreja escreve, ao pastor da igreja você escreve, ao responsável pela igreja você escreve, aquele que deve fazer as mudanças você escreve, aquele que deve motivar as mudanças você escreve, aquele que tem autoridade você escreve. Então nós devemos compreender, irmãos, sabe, que Deus cuida mesmo, sabe? Deus fala mesmo, Deus orienta mesmo, sabe? Deus não dá uma responsabilidade e cai fora. Faz isso aí para mim, depois vai embora. Não. O Senhor, Ele dá a responsabilidade, Ele cuida, Ele esclarece, Ele capacita, sabe? Ele dá poder. Ele faz a obra completa e perfeita. Muitas vezes o homem é que não compreende isso. Muitas vezes o homem é que não entende isso. Se nós olharmos a igreja, a gente falou do anjo da igreja, Se nós olharmos a igreja, por exemplo, o ministério de louvor. O ministério de louvor. Quando o pastor ele sai daqui do púlpito, a autoridade ficou com o ministério de louvor. Existe, irmãos amados, algo muito profundo e forte que muitas vezes as pessoas não compreendem. Mas no mundo espiritual existe, essa força, e nós devemos compreender tudo isso, e não banalizar as coisas são de Deus, porque muitas vezes as pessoas banalizam as coisas são de Deus, muitas vezes as pessoas não compreendem isso, algumas vezes, talvez alguém suba num púlpito e não compreenda aquilo que ficou sobre os seus ombros, sobre a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Quantas vezes Deus vai te levar a orar por uma pessoa, e você talvez não tenha compreendido da responsabilidade espiritual que está acontecendo sobre você naquele momento, naquela situação. Quando o Espírito de Deus te motiva a fazer algo, quando o Espírito de Deus te impele a fazer algo, às vezes as pessoas não compreendem a responsabilidade espiritual disso, e a resposta por trás disso que Deus dará. Porque não existe servo que não seja honrado por Deus. Mas servo, não o pseudo-servo, não aquele que fantasia ser servo, não aquele que se engana dizendo que é servo. Mas não existe servo, aquele que submete a Deus, que faça algo para Deus que Deus não honre, porque Deus tem prazer. Deus tem prazer em usar aqueles que têm fé e desejam abençoar vidas. Então você, sabe, se importe, sabe, e valorize, melhor dizendo, não é assim, valorize as coisas que são de Deus que estão sobre a tua vida. Valorize, porque a resposta de Deus vem. Se você fizer certo, a resposta de Deus vem. Se você fizer de forma digna, a resposta de Deus vem, E nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui, sabe, fazendo algo para agradar fulano, beltrano, ciclano. Nós não estamos aqui, sabe, nos esforçando para que aconteça algo, para agradar pessoas. Nós estamos aqui simplesmente para que o poder de Deus se manifeste nas vidas e pela misericórdia dele Ele nos use, somente pela misericórdia dele Ele nos use, para que vidas possam ser abençoadas pelo Senhor, através de atitudes que nós tomamos, através, sabe,
de desejos que nós temos muitas vezes no profundo do nosso coração, para que as pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. E você, sabe, você é um instrumento de Deus. Você que conheceu o Senhor, você é um instrumento de Deus. Então você pode orar por pessoas. Mas, sabe, irmãos, sabe, às vezes, sabe, a gente começa a refletir de determinadas coisas. Antes de nós fazermos algo para Deus, a nossa vida ela tem que estar sendo transformada. Um homem pecador, uma pessoa pecadora, e quando eu digo pecador e pecadora, eu estou dizendo de pessoas que estão pecando sistematicamente. Sistematicamente. Ou seja, de forma recorrente. Né? A pessoa ela peca e continua pecando, e continua pecando, e continua pecando, porque pecar, infelizmente, irmãos, faz parte do homem. Né? E por isso que nós temos à nossa disposição o arrependimento e o sangue de Jesus, para que nós falemos para Deus: Senhor, eu errei, mas eu me arrependo, perdoa o meu pecado. Davi fez isso. Davi, quando o profeta Natan sentenciou ali, revelou o pecado de Davi, quando ele adulterou com Betseba e mandou matar ali, né, o seu esposo, né, mandou colocar ali o seu soldado ali na frente da batalha para que ele morresse, para que ele ficasse com ali Betseba, que estava grávida, né? E Natan, ele achou que estava tudo bem, mandou matar o marido, né? Assumiu ali, né, a esposa do soldado dele, né? E depois ali desposou a esposa do soldado dele, grávida, né? Aí as pessoas achavam que o filho era de Davi, né? Aliás, que o filho era vinculando ali a gravidez ao casamento, né? E Natan revelou aquilo para ele, e Davi amargamente entrou na presença de Deus e pediu perdão ao Senhor e implorou que Deus não tirasse o Espírito Santo dele, que Deus não tirasse de sobre ele o Espírito. Então, errar faz parte do homem. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou tremendamente durante a sua vida. Mas Davi sempre soube se arrepender, sempre soube ali se posicionar diante de Deus. E eu digo a você, sabe, eu vou dizer novamente para você, você que já sabe disso, né, o perdão de Deus não está ligado a não ter consequências do pecado. Davi sofreu muito, seu primeiro filho morreu, né, o Senhor tirou ali, né, a vida do seu primeiro filho com Betseba. Davi foi perseguido de forma terrível, pelos seus filhos. Davi teve uma família destruída, ele destruiu uma família, e ele teve a sua família destruída, embora ele fosse homem segundo o coração de Deus. Para você ver como o nosso Deus é sério, né, irmãos? Ninguém engana a Deus, não. As suas atitudes, elas sempre gerarão consequência, independente do perdão de Deus, porque o perdão de Deus, ele é para a salvação. O perdão de Deus gera salvação, mas a consequência do erro, ela fica. Você não consegue voltar o relógio, você não consegue voltar o tempo para evitar aquilo que aconteceu e as consequências daquilo que aconteceu que virão no futuro. Portanto, sabe, irmãos, olhe para Deus e entenda, né, a necessidade de arrependimento para que você tenha saúde espiritual, mas compreenda também que você vai ter que resistir, que você vai ter que suportar as consequências de um erro, você vai ter que suportar, você vai ter que compreender que aquilo, né, um dia vai passar, e que a presença de Deus te sustenta,
e te faz passar. Assim como o povo de Israel andou 40 anos no deserto por causa do seu pecado, ainda assim Deus estava com eles. Mas eles tiveram que passar as privações de uma jornada durante 40 anos no deserto. Não era fácil, irmãos. Vocês pensam que era fácil? Deus estava junto com eles, cuidando de tudo, mas não era fácil. Nunca foi fácil andar no deserto, ser perseguido pelos inimigos, né? Pessoas doentes, pessoas idosas, crianças que nasciam no deserto. Não era fácil, irmãos, por causa do pecado. Jogaram fora a bênção de Deus para vagar pelo deserto, né? Sofrendo as consequências das suas atitudes, né? Quem sabe hoje pessoas estejam sofrendo consequências da sua atitude. Deus está contigo e vai te ajudar a superar. Deus está contigo e vai te ajudar a superar. Mas não pergunte para Deus o porquê, porque talvez a resposta não te agrade muito, né? Porque as provações na nossa vida, elas acontecem com diversos objetivos de Deus. Mas, infelizmente, um dos principais objetivos é o quê? Fazer com que o homem se converta, né? E as pessoas às vezes sofrem porque deixaram de lado um dia aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deseja para as vidas. Então você sabe que Deus cuida de você. Então você sabe que Deus anda no meio das igrejas. Então você sabe que Jesus, Ele deseja com que você tenha ali momentos de ensino, de aprendizado, de orientação dEle, para que você viva coisas boas e novas que o Senhor tem para você. Nosso Deus vai sempre querer edificar e nunca destruir. O desejo de Deus é sempre edificar. Assim como Deus falou ali ao profeta Jeremias, né? Eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Os pensamentos de Deus são sempre pensamentos para edificação e nunca para destruição. Mas a resposta de Deus para o pecado será sempre a destruição. Será sempre a destruição. Aí vem a primeira carta. Só vou ler a primeira carta, não se preocupe, irmãos. Eu não vou ler e pregar as 7 cartas hoje. Não se preocupe. Vamos ler só a primeira carta, né? Que é a carta que Jesus enviou à igreja em Éfeso. Ele diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. E olha que são mensagens profundas também, irmãos. Mais do que nós já falamos aqui hoje. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí vem a mensagem para a igreja. Ele se apresentou, e aí ele fala: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você, o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro de lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que eu dei as obras
dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, você viu o diagnóstico de Jesus, né? Deus olha para você assim, né? Jesus olha para você, ele dá um diagnóstico, né? Ele fala assim, ele sabe exatamente o que você é. Ele dá um diagnóstico, né? Ele sabe, ele tem o diagnóstico de como você é. Ah, amei tanto o Senhor, mas hoje eu estou fraco. Hoje, né, eu estou devendo isso para o Senhor. Eu devia estar fazendo isso e não estou fazendo. Porque o homem quando ele faz a sua autoanálise, né? Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, examine-se o homem a si mesmo. Quando o homem se examina, ele detecta diversos defeitos em relação a Deus. O problema é quando o homem não faz isso, ele não liga mais. O homem não liga mais, nem se examina. E quando a gente se examina, por exemplo, quando eu me examino, quando eu entro na presença de Deus, meio envergonhado de vez em quando, né? Ô Senhor, devia estar fazendo isso, né, Senhor? Ô Senhor, né? Podia estar orando mais, podia estar lendo a tua palavra mais. Ô Senhor, né? Podia estar sendo mais forte. Ou seja, quando nós entramos na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus revela. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus revela a nós as coisas que são de Deus. O importante, irmãos, é nós olharmos aquilo que nós compreendemos que nós somos e mudarmos. Não adianta Deus revelar para você algo e você não fazer nada. Para que Deus vai revelar? Muitas pessoas estão pedindo, Senhor, me responde, me responde, me responde. E talvez Jesus esteja falando, eu já estou falando contigo faz tempo. Eu estou te revelando coisas faz tempo e você não liga, e você não muda, e você não faz. Né? Então a primeira coisa que nós devemos nos preocupar, né, é que quando nós ouvimos e nós entendemos os nossos defeitos, que nós devemos lutar para consertar os defeitos. Porque Jesus vai ficar esperando. Às vezes nós não conseguimos avançar porque nós ainda não cumprimos aquilo que Deus deseja que nós cumpramos. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, enquanto não se cumpriu os 40 anos, nada aconteceu do que Deus desejava e tinha prometido àquele povo. Então, que você, examine-se, conclua algo e que você se desperte para mudar. Senão, você vai estar sendo o quê? Rebelde. Rebelde contra Deus. Né? E aí, Jesus ele falou assim, olha, tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Né? Você abandonou o seu primeiro amor. Eu gostaria que você fizesse uma analogia, só que vamos filtrar bem essa analogia que eu gostaria que você fizesse hoje. Né? Quando você, aqueles que são casados, né? Quando você namorou a pessoa, né? Existia um sentimento ali, obviamente crescente, né? E maravilhoso, né? Meu amor, né? E é flor para lá, é flor para cá, né? E declaração de amor, bilhetinho, né? Bilhetinho. Meu amor, que maravilha, né? Aí você casa. E aí vem a intimidade. E aí vem o conhecimento mais profundo do relacionamento do casal. E aí a rotina e o dia a dia faz com que haja uma mudança brutal em relação àquilo que era o namoro. Não é verdade, irmãos? O casamento é igual ao namoro? Não é. Por quê? Porque existe, né, uma evolução. Né? Existe ali, muitas vezes, um comodismo. Existe ali, né, uma rotina.
Existem ali, né, momentos em que um tem que abrir mão para que haja o entendimento. Então, o casamento é sempre, né, alguém, um dos dois, deixando de lado determinadas coisas para o bem da família, para o bem do casal, né? Então, são momentos diferentes na nossa vida. Quando nós começamos a nossa vida espiritual com Jesus, tudo é maravilhoso, né, irmãos? Coisas novas, né? Poder do Espírito Santo, né? Manifestação do Espírito Santo, dom de línguas para lá, dom de línguas para cá, né? E alegria, né, em conhecer ao Senhor, desejo de se aprofundar nas coisas que são de Deus. E aí existem situações que podem impactar diretamente essas atitudes que deveriam ser cultivadas ainda, né, como um namoro, né? As atitudes do casamento deveriam ser cultivadas ainda. As atitudes de quem casou em relação ao namoro deviam ser cultivadas ainda, né, durante o casamento. E também as coisas são de Deus são assim. Nós não podemos perder o fio da meada de orar, não podemos perder o fio da meada de ler a palavra, de meditar na palavra, não podemos perder o fio da meada de buscar o Espírito Santo de Deus. A grande diferença entre o casamento de um homem e aquilo que acontece na nossa vida com Deus é que as coisas que são de Deus, elas são progressivas, elas vão aumentando na nossa vida a cada momento. O poder, a manifestação, a comunhão, né, do homem com Deus, ela vai aumentando a cada momento. Só que existe necessidade de mudanças, né, que o homem deve ter. Existe necessidade, sabe, de que o homem abandone determinadas situações e muitas vezes deixe de lado os seus desejos pessoais para viver os desejos de Deus, porque os desejos de Deus são sempre melhores do que os desejos do homem, e Deus tem prazer em realizar aquilo que você deseja. Então, eu digo para você, se você realizar os desejos de Deus, os seus desejos serão realizados. Se você realizar os seus desejos, os desejos de Deus, algumas vezes não serão realizados. Sabe, é simples e muitas vezes as pessoas elas não suportam fazer aquilo que Deus deseja, para que o poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, a comunhão com Deus seja nítida e clara, ao ponto de você entrar na presença de Deus para orar e sentir a presença dele todas as vezes. Sentir a presença dele todas as vezes. Afinal, durante a sua oração, Deus deveria estar presente todas as vezes. Durante a tua oração, Deus deveria estar olhando para você e ouvindo a sua voz, atento àquilo que você fala. Afinal, deveria ser assim. Então, por que as pessoas não gostam de fazer? Então, por que as pessoas fazem pouco? Então, por que as pessoas fazem e não sentem nada? Por quê? E 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 por quê? Tanta dificuldade em sentir a presença de Deus. E por quê? Tanta dificuldade em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E por que tudo isso? Porque a igreja, essa igreja que Jesus mandou mensagens, se transformou algumas vezes numa igreja teórica. Uma igreja que se afastou do Senhor, que perdeu o vínculo e o amor, né? Que não vive aquilo que Deus deseja porque acha difícil. É muito difícil ouvir a voz do Espírito Santo. É muito difícil orar. É muito difícil ler a Bíblia. É muito difícil estar na igreja. É muito difícil. Tudo é muito difícil. Tudo é um peso, tudo se transforma em algo ruim, né? Quando deveriam ser coisas que dão nitidamente prazer, né? Eu vou falar para vocês assim, porque os irmãos sabem que eu escrevo a palavra pastoral ali, né? Toda semana.
E às vezes eu escrevo assim, né? Vou escrever, eu escrevo muito. Depois eu leio. Depois eu vou lendo, vou acertando ali o que tem que acertar, né? E às vezes eu falo assim, pô, essa ficou boa. Às vezes eu falo, pô, essa ficou boa, hein? Por quê, irmãos? Porque Deus falou comigo. Porque Deus falou comigo. Talvez para o outro, né, não seja a mesma coisa que eu senti ali. Não é uma questão de qualidade naquilo que você escreve, é uma questão de que você sentiu a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus, né? Então, e às vezes, irmão, já aconteceu assim, Deus está escrevendo a palavra pastoral, e de repente eu vou ler a palavra pastoral, e eu divido a palavra pastoral em duas, de tanta coisa que eu escrevi. Falei, não, eu divido em duas. Falo, essa vai para essa semana, essa vai para outra semana. Mas é só um exemplo, sabe, irmãos? É só um exemplo de que a gente deve alimentar as coisas que são de Deus. Quando você ouvir um louvor na sua casa, você sinta a presença de Deus naquele louvor. Você sinta a alegria de Deus. Você sinta a alegria de Deus, sabe? E que você sinta o poder do Senhor se manifestando em você. Uma vez eu li um versículo no Salmo, acho que é Salmo 148, um versículo, onde o salmista diz assim, né? Pela manhã eu te buscarei para ouvir aquilo que tu tens a me falar. Nossa, eu peguei aquele versículo e botei no meu computador assim, né? O papel de parede do meu computador, para que eu leia todo dia. Pela manhã eu te buscarei para ouvir aquilo que tu tens a falar. Não é com essas palavras, irmãos, mas é isso é essa mensagem que cravou no meu coração. E eu olho todo dia, quando eu ligo o meu computador de manhã, eu olho aquele versículo e falo, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Altíssimo. Então nós devemos cuidar, sabe? Nós devemos ser sinceros em relação a Deus e nós devemos alimentar as coisas que são de Deus na nossa vida. E eu vou dizer para você hoje, vou dizer sem medo de errar, assim, a minha vida espiritual hoje é muito melhor do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás quando me converti, sabe? É muito melhor, e é muito melhor, porque cada vez mais eu quero mais de Deus, cada vez mais, né, eu sinto necessidade de Deus, cada vez mais, né, eu quero me alimentar das coisas que são de Deus, cada vez mais. Então, o primeiro amor, ele deve ser multiplicado e potencializado, sabe? Conforme Deus deseja, conforme eu falei aqui, as coisas são de Deus, são crescentes na nossa vida. Elas são como um cone que abre e faz com que nós tenhamos uma evolução maravilhosa na presença do Senhor. E você ouviu aqui, olha o que Jesus falou, né? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro de lugar. Ou seja, cai fora. Não faz parte do meu povo, não faz parte da minha igreja. Existe, sabe, uma expressão que muitas vezes confunde as pessoas, sabe? E a gente precisa deixar claro determinadas coisas para que você não seja enganado, porque
as pessoas começam a falar determinadas coisas e confunde a mente das pessoas. Pô, é ou não é? Nós somos a igreja. Jesus falou aqui que ele ia tirar o candelabro. Quando ele fala que ele ia tirar o candelabro da igreja de Éfeso, das 7, né? Ele ia tirar por onde ele andava. Na verdade, ele estava falando das pessoas que estavam dentro da igreja. Esse templo não tem sentido nenhum se não houver ninguém aqui. Jesus, ele não tem sentido ele ficar aqui se não tiver ninguém aqui. Não tem sentido Jesus estar aqui se não tiver ninguém aqui. Ele manda os anjos dele para guardar o lugar. É diferente. Mas não tem sentido Jesus estar aqui se não tiver ninguém aqui. Porque o exército dele cuida de tudo aquilo que é dele. Então, você é o alvo desta mensagem. Você é o alvo daquilo que Jesus falou aqui, porque o desejo dele é que você, no final, coma da árvore da vida. Que você coma da árvore da vida, para que você viva eternamente. O fruto e as folhas que servem para a cura das nações. Esse é o desejo do Altíssimo. E Deus te possibilita que isso aconteça. Siga os conselhos de Deus para que isso aconteça. Para que o teu candelabro não seja tirado da presença de Deus e você se transforme numa pessoa que anda por aí que nem barata tonta, sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir. E muitas vezes essas pessoas que são cegas, elas se aliam a outras pessoas que são cegas também. E a Bíblia diz que um cego levando outro cego, todos cairão no abismo. Sabe? Siga a voz do Espírito. Siga Deus, siga Jesus. Sabe? Separe momentos especiais para Deus na sua vida. Lembre-se, o domingo é o dia do Senhor. Deve ser um dia de santificação, de busca, né? E eu digo domingo porque é o dia de folga de muitas pessoas. É um dia de busca, de santificação, de alegria, de paz, de reverência, né? Diferentemente, eu falei aqui, só para deixar claro, irmãos, só para deixar claro. Eu falei aqui da evolução do casamento, onde a intimidade acontece e a rotina vem, né? Mas a nossa intimidade com Deus, ela não quebra a nossa reverência. Quando nós tratamos Deus como Ele é, o Altíssimo Senhor. Sabe, nós reverenciamos a Deus como Ele é. Nossa intimidade com o Senhor pressupõe comunhão, ou seja, mesmos pensamentos, mesmas palavras, mesmas atitudes. Não que você, sabe, compreenda estas coisas todas, que o teu contato com Deus e a tua comunhão com Deus, né, não quebra a tua necessidade de adoração, louvor e reverência ao teu Deus, porque Ele é muito maior do que o universo todo, né? Então, dobramos os nossos joelhos para celebrar ao Senhor, lembrando do salmo que nós lemos aqui, né? Para nós orarmos, irmos para os nossos lares, cultuarmos a Deus lá, né? O salmista falando: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Esse é o nosso Deus. O grande Rei acima de todos os deuses, né?
o grande Rei acima de todos os deuses. E ainda assim, o Senhor Jesus falou que nós somos amigos dele. Né? Já não os chamo de servos, mas os chamo de amigos, porque o seu servo não sabe aquilo que o Senhor deseja, mas o amigo sabe. Você sabe o que o teu Senhor deseja, você é amigo de Deus. Vamos orar.